Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 4 de março de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Memórias de um Suicida. E hoje nós iremos iniciar um novo capítulo, capítulo 5, intitulado O Reconhecimento. Vamos envolver a nossa amiga Cláudia, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Mestre Jesus, envolvidos pela alegria, Senhor, da oportunidade desse estudo tão rico, tão revelador, com mensagens que calam tão profundamente no nosso espírito. É a alegria, Senhor, da oportunidade de reconhecermos, de conhecermos, de experienciarmos tantas vidas, tantas histórias de tantos irmãos que solidariamente, que fraternalmente nos contam, compartilham o percurso, essa jornada tão dolorida, tão difícil, mas ao mesmo tempo tão esclarecedora, Senhor. Que esse estudo nos inspire, que essas lições nos iluminem, nos transformem, adocem o nosso coração e que permita, Senhor, que cada um de nós possa experienciar no aprendizado moral e intelectual a solidariedade mais profunda, a fraternidade mais extensa para os irmãos que convivem neste plano e na verdadeira pátria espiritual. Nos envolve, Senhor, na Tua paz, para que possamos, sim, fortalecer a nossa fé e fortalecer a certeza, Senhor, que é essa luz que vai nos mostrando qual é o verdadeiro caminho. É conosco, Jesus, precisamos de Ti, agora e sempre. Que assim seja. Nossa irmã Aramita irá fazer uma rápida recapitulação desse nosso último capítulo 4. Nesse capítulo vimos o Jerônimo teimosamente, espírito rebelde, querendo visitar a sua família. Pediu, foi aconselhado, mas mesmo assim ele disse que ele estava se sentindo como um prisioneiro. E foi-lhe dada a oportunidade de voltar a Portugal e ver a sua família. Os outros na enfermaria foram convidados a assistir, que daí viria uma lição que serviria para todos. E ele foi, procurou a família, não encontrou a família, já no desespero. Primeira coisa que ele se deu conta é que tinham se passado 13 anos desde o seu desencarne. Segunda coisa que ele notou, que a família tinha dispersado e os espíritos zombeteiros que estavam próximos à sua antiga residência deram notícias da família e ele não quis acreditar. Mas foi procurar o filho e o encontrou preso na penitenciária, sentenciado a 5 anos de prisão, mais 5 anos de trabalhos forçados. E através das memórias do filho, ele se deu conta do que tinha acontecido com o filho depois do suicídio dele, o abandono, uma criança de 10 anos, amigos fecharam as portas, ele se viu no mundo do roubo e do crime. Não conformado com isso, Ramiro de Guzmán disse para ele: homem, não recalcitres, volta, vamos para... Lembra do Jesus que mesmo na cruz ele falou de obediência, se resignou? Ele não. Ainda assim quis confirmar, porque não acreditava. Espírito enceguecido, né? Como a gente cega quando a gente quer uma coisa. Chegou no Cais da Ribeira. Será que no Cais da Ribeira o resto da história era mentira? Ainda assim ele ficou procurando, e quem ele encontra? Margaridinha, e viu, através também dos pensamentos dela, toda a desdita, onde ela era vendida e trabalhava vendendo peixes e era vendida para oferecer favores pela própria mãe, que não se acostumou com a vida de pobreza e trabalho não, né? Mas vendeu a filha e usufruía do trabalho da filha. E aí ele
pede perdão ao irmão Teócrito e volta. E foi essa parte que ficamos. Jerônimo se ausentou do grupo. Não voltou a fazer parte do grupo, né? Então vamos entrar no item 5, obrigada, Mita, o reconhecimento. O segundo acontecimento, que, a par do que acabamos de narrar, impôs-se marcando etapa decisiva em nossos destinos. Teve início no honroso convite que recebemos da diretoria do hospital para assistirmos a uma reunião acadêmica de estudos e experimentações psíquicas. Como sabemos, Jerônimo, que a nossa irmã Aramita acabou de falar dele, negara-se a anuir ao convite. E por isso, na tarde daquele mesmo dia em que visitara a família, enquanto nos dirigíamos à sede do departamento a fim de a ela assistir, ele, presa de desolação profunda, de supremo desconforto, solicitava a presença de um sacerdote. Então ele continua ainda cheio de pedidos, né? Pois confessava-se católico romano e seus sentimentos impeliam-no à necessidade de assim se aconselhar e reconfortar-se, a fim de revigorar a fé no poder divino e serenar o coração que, como nunca, sentia despedaçado. Aqueceu o magnânimo orientador do departamento hospitalar, compreendendo que no espírito do ex-mercador português soava o momento do dealbar, da purificação para o progresso. E que, dados os princípios religiosos que esposava, aos quais se apegava intransigentemente, em seu próprio benefício seria prudente que a palavra que mais respeito e confiança lhe inspirasse fosse a mesma que o preparasse para a adaptação à vida espiritual e suas transformações. Então, ele queria conversar com um sacerdote, um padre. E uma coisa que a gente não faz esforço para modificar ou para melhorar aqui, ela vai conosco. Sim. Né? Ele aqui, coisa aqui, se apegava intransigentemente. Não tinha outra coisa para ele. Ele não tinha nem condições. A gente não vai modificar porque desencarnou e chegou lá. Tem que modificar aqui para já chegar lá. Melhorzinho, né, Rita? Na legião dos servos de Maria e até mesmo nos serviços da colônia que nos abrigava, existiam espíritos eminentes que, em existências pregressas, haviam envergado a alva sacerdotal, honrando-a de ações enobrecedoras, inspirada nas fontes fúlgidas, brilhante, dos sacrossantos exemplos do divino pegureiro, ou seja, pastor. Dentre vários que colaboravam nos serviços educativos do instituto a que nos temos reportado, destacava-se o padre Miguel de Santarém, servo de Maria, discípulo respeitoso e humilde das doutrinas consagradas no alto do Calvário. Era o diretor do isolamento. Mais uma informação, o senhor Miguel de Santarém, ele é o diretor do isolamento da instituição. Instituição que, como sabemos, anexa ao Hospital Maria de Nazaré, exercia métodos educativos severos, mantendo inalteráveis disciplinas por hospedar em seus domínios apenas individualidades recalcitrantes, prejudicadas por excessivos prejuízos terrenos ou endurecidas nos preconceitos insidiosos, traiçoeiros, e nas mágoas muito ardentes do coração. Então, essas características que foram postas aqui, era esse tipo de pessoas que eram direcionadas para o isolamento. Portador de inexcedível paciência, o senhor Miguel de Santarém, exemplo respeitável de humildade, cordura de cordialidade e conformidade, areolado por subidos sentimentos de amor, ou seja, elevados sentimentos de amor aos infelizes, e transviados e tocado de paternal compaixão por
quantos espíritos suicidas soubesse existir. Era o conselheiro que convinha, o mentor adequado aos internos do isolamento. Além de sacerdote, era também filósofo profundo, psicólogo e cientista. Havia muito, em existência pregressa, cursara doutrinas secretas na Índia, conquanto, depois tivesse outras migrações terrestres, provando sempre as melhores disposições para o desempenho do apostolado cristão. Então, ele está na posição que está pelo trabalho que ele realizou quando estava onde? Na Terra. Reforçando o que a nossa irmã Mita ainda há pouco estava a falar. O nosso ambiente de aperfeiçoamento é aqui. Entre estas, a última fora passada em Portugal, onde receberam o nome acima citado, Miguel de Santarém, continuando a usá-lo no além-túmulo, bem assim a qualidade de religioso sincero e probo, ou seja, honesto. Irmão Teócrito entregou o penitente Jerônimo a esse obreiro devotado. Então, Jerônimo foi agora para as mãos do seu Miguel de Santarém, que é o responsável pela instituição do isolamento. Entregou o penitente Jerônimo a esse obreiro devotado, certo da sua capacidade para resolver problemas de tão espinhosa natureza. Porque antes a dor dele era a dor de um homem falido, que largou todos os seus filhos. Agora a dor dele é a dor de um homem falido, morto, porque agora ele tem certeza que ele desencarnou, suicida, desencarnado, e responsável por todos os sofrimentos que ocasionaram aos seus filhos. E foi assim que, naquela mesma tarde, quando as linhas do crepúsculo acentuavam de névoas pardacentas, escuras, os jardins nevados dos burgos hospitalares, burgos mosteiros hospitalares, Jerônimo de Araújo Silveira se transferiu para o isolamento, passando aos cuidados protetores de um sacerdote, tal como desejara. Desse dia em diante, perdemos de vista o pobre comparsa de delito. Porque a crença dele é católica, ele se sentiria muito mais seguro, muito mais confiante se encontrasse alguém vestido a caráter e se portando como um sacerdote. É a crença dele. Se chegar uma pessoa comum vestida, ele não vai se sentir à vontade. Ele precisa ainda ver, do que verdadeiramente perceber. Porque a gente avalia a conduta moral do outro, a condição do outro pela sua conduta moral. E não por uma veste. Se vestir uma batina nos tornasse um humano melhor, se segurar uma Bíblia nos tornasse um humano melhor, se segurar o livro dos Espíritos nos tornasse um humano melhor, que bom seria. Não basta segurar e não basta vestir, é necessário viver. Desse dia em diante, então, perdemos de vista o pobre comparsa de delito. Um ano mais tarde, no entanto, tivemos a satisfação de reencontrá-lo, um ano depois. Em capítulos posteriores, voltaremos a tratar desse muito estremecido companheiro, de prélios, de lutas, de batalhas reabilitadoras. Então, some Jerônimo da história e ele só vai encontrar com o seu Jerônimo um ano depois. 1904, falando aqui a nossa Mita. No dia imediato ao da nossa internação no Magno Instituto do Astral, passamos a ser diariamente levados aos gabinetes clínicos psíquicos, onde era ministrado tratamento magnético muito eficiente,
pois dentro de alguns dias já nos podíamos reconhecer mais confortados e raciocinando com maior clareza, gradativamente fortalecidos como se tônicos revivificadores e geríssemos por meio das aplicações a que nos submetiam. Está dando exemplo, como se tônicos. Para tais gabinetes éramos encaminhados todas as manhãs por nossos amáveis enfermeiros. Entrávamos cada grupo de 10 para uma antecâmara, uma pré-sala, rodeada de pequenos bancos estofados, nos quais esperaríamos durante curto espaço de tempo. Notávamos que existiam várias dependências como essa, todas situadas em extensa galeria, onde colunas sugestivas se alinhavam em perspectiva majestosa. Transcendia nesses recintos a estilização hindu, convidando a meditação e a gravidade. Penetrávamos, então, o ambiente dos trabalhos, impregnado de fosforescências azuladas, então ainda imperceptíveis à nossa capacidade espiritual. As dimensões desses gabinetes não eram extensas. Pequenos coxins, almofadas, orientais em tessitura semelhante à pelúcia branca, e dispostos em semicírculo, aguardavam-nos, indicando que deveríamos sentar. Eles adentravam aquelas almofadas ali espalhadas em semicírculo, convidando ali que cada um os sentasse. 6 varões hindus, 6 homens hindus, esperavam os pacientes, concentrados no caridoso mandato. Então pensa, entra, está lá as almofadas e esses 6 homens em silêncio, concentrado, aguardando. Até a posição pedindo o quê? Concentração, recolhimento e silêncio. A princípio, tais cerimônias, sugestivas e rodeadas de um quase mistério, muito nos intrigaram. Não conhecéramos indianos psiquistas em Portugal. Tampouco fôramos aplicados a estudos e exames de natureza transcendental, quando eles estavam encarnados. Eis, todavia, que nos surpreendíamos agora sobre a dependência e proteção de uma falange de iniciados orientais, a cuja existência real não déramos jamais senão relativo crédito, por se nos afigurar excessivamente mística e lendária. O ambiente que agora contemplávamos, porém, impregnado de uma unção religiosa, a qual atuava poderosamente sobre nossas faculdades, lenificando-as, as faculdades, ao impulso de um religioso fervor, imprimia tão profundas e atraentes impressões em nossos espíritos que, atordoados no seio do seu ineditismo, que é inédito, novo, julgávamos sonhar. Aquilo era tão novo para eles, porque eles achavam que estavam sonhando. Quando, pelas primeiras vezes, penetramos esses gabinetes saturados de ignotas, de desconhecidas virtudes, fomos mesmo acometidos de invencível sonolência, que nos provocou como estado de semi-inconsciência. A gente percebe a ação dos hindus no desacelerar do pensamento de cada um deles. Hoje nós temos um alto número realmente de seres humanos enlouquecidos quando se fala de campo mental. Tamanha a pressa, a agilidade, a perturbação mental.
e cada vez mais acelerado, mais acelerado. Então você olha para os olhos e vê um acelerado dos próprios olhos, você vê um acelerado da fala, você vê um acelerado do movimento, você vê um acelerado no andar, essa expressão corporal falando um tanto como está a mente. E esse acelerado, como nós recebemos muitas influências espirituais, nós não conseguimos identificar o que é meu, os pensamentos que são sugeridos. A gente não consegue identificar em que momento começa a surgir um pensamento mau e a gente fica a alimentar aquele pensamento que tira a gente totalmente do eixo, que tira a gente totalmente do equilíbrio. E a gente vai cada vez caindo nesse buraco profundo, caindo nesse volume de pensamento, e isso cada vez vai tomando uma proporção maior, até nós nos tornarmos prisioneiros disso e falarmos assim: eu não sei o que fazer, eu não consigo silenciar a mente. Eu não consigo parar de pensar. Eu estou dirigindo, de repente eu desperto e digo: meu Deus, eu já estou aqui, não sei nem como eu cheguei até aqui, porque eu não me lembro dos lugares que eu passei. Olha o nível que a humanidade terrena está. Então, esses irmãos, era disso que eles precisam. Desacelerar o pensamento. Olha aqui, ele diz que é como se eles ficassem numa sonolência, numa semi-inconsciência, porque eles estão trabalhando no corpo perispiritual deles e trabalhando nesse desacelerar da mente. Gente, a coisa que nos traz mais saúde, a coisa que nos traz mais paz é um silêncio mental. Como é bom ouvir o silêncio mental. Então, se você está na sua cama, que já é o local de você dormir, nós pegamos o celular e mergulhamos em um monte de informações em menos de segundo, mudando de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro. Porque cada imagem que chega, cada vídeo te chega, te induz, te convida a algo. E quase sempre não é algo muito bom. Porque o que nós menos temos nessa avalanche de vídeos soltos é qualidade. Nós temos muita porcaria, muita tolice, e a gente se perde. 50, 60, 1h30, quando você vai olhar no seu relógio é 2 da manhã e você ainda está vendo besteira. E a mente vai junto. Agora, ao invés de passar 50 minutos, pensa se você lê um livro bom antes de dormir, fazer um estudo decente de uma obra moral, uma obra que desenvolva a tua intelectualidade. Você fazer uma prece, fechar a luz e dormir. Olha o sossego que nós estamos dando para a nossa mente. Então, se nós fazemos isso, esse vício tecnológico, não é 1 dia, 2 dias, nós já estamos há anos fazendo isso. E estamos adoecendo cada vez mais. Para os espíritos que torcem realmente para a nossa desgraça, quanto mais barulho mental, melhor o movimento deles sobre nós. Então, eles te estimulam a pegar o celular, eles te estimulam a ficar cada vez mais lá. Você diz: eu já não vou ficar, mas tu fica só um pouquinho. E quando você vê, já se passaram 40 minutos. Quando a gente fala meditação, meditar é dar direção única ao teu pensamento. Isso já é um silêncio maravilhoso. Mas ficar pulando de um ao outro, e vai adoecendo, e vai adoecendo, e vai adoecendo, e vai cada vez mais adoecendo. Até nós não conseguirmos silenciar para nada. E aí, quando a vida nos traz uma dor, uma rasteira muito grande, que todos nós passamos por essas dificuldades, faz parte do nosso processo,
nós não temos estrutura emocional para lidar com os desafios da vida. Porque não sei se vocês sabem que a vida ela não é um mar de rosas. E nós temos que nos prepararmos para isso. Continuando. Os operantes indicavam-nos o semicírculo formado pelos alvos coxins, as almofadas. 5 desses médicos espirituais postavam-se atrás, distanciados uns dos outros por espaço simétrico, uniforme, até atingirem um em cada extremidade do semicírculo. O 6º colocava-se à frente, como fechando o círculo dentro do qual ficávamos nós outros prisioneiros, Os braços cruzados à altura da cinta, a fronte atenta e carregada, como expedindo forças mentais dominadoras para a caridosa vistoria e inspeção nas fráguas, que é fornalhas, do nosso atormentado ser. Então é como se ele estivesse ali, diz uma expressão um pouco fechada, como se ele estivesse concentrado para adentrar no mundo íntimo de cada um. Em surdina, vibrava ao nosso redor sussurros harmoniosos de prece, mas não saberíamos distinguir se oravam, invocando as excelsas virtudes do médico celeste para nosso refrigério, ou se nos advertiam e doutrinavam. O que não nos deixavam dúvidas, por se impor à evidência, era que atravessavam o nosso pensamento com os poderes mentais que possuíam, devassavam nosso caráter, examinando nossa personalidade moral, a fim de deliberarem sobre a corrigenda mais acertada. Qual o cirurgião investigando as vísceras do cliente para localizar a enfermidade e combatê-la? Tal certeza infundia-nos múltiplas impressões, a despeito do singular estado em que nos encontrávamos. A vergonha por havermos pretendido burlar as leis superiores da criação, afrontando-as com um ato brutal de que usáramos, o remorso pelo descaso à majestade do Onipotente, a deprimente amargura de havermos dedicado nossas melhores energias aos gozos inferiores da matéria, atendendo de preferência aos imperativos mundanos, sem jamais observarmos as urgentes requisições da alma, deixando de nos conceder momentos para a iluminação interior. Eram pungentes, pontiagudos, estiletes, que nos penetravam o âmago durante a sublime vistoria a que nos submetíamos, inspirando-nos a mágoas e desgostos que eram o prelúdio, o início de real e fecundo arrependimento. Então, eles adentravam no mundo íntimo, eles identificam assim, devastavam o mundo íntimo deles e eles sentiam uma angústia. Sabe quando você aprontou, que a tua mãe bota o olho assim em cima de ti? Você não está falando nada, aí você diz, ela está vendo tudo. Não é verdade? Ela está vendo tudo e você dá aquela disfarçada, tenta olhar assim para o outro lado. Não sei se vocês tiveram essa experiência com a mãe de vocês, não é verdade? Ou seja lá o que for, quando você aprontou com alguém e você se depara com esse alguém, a pessoa tem vontade de se enfiar num buraco. A confusão está no mundo íntimo. Então, eles sabem que eles são suicidas. E isso fica, como diz Jesus, nada vai ficar escondido. E é por isso que o sentimento que eles têm, vergonha, remorso, amargura. Porque o que a vergonha quer? Segredo. Não conta para ninguém. Não conta para ninguém. E isso não acontece só aqui no Hospital Maria de Nazaré. Se a gente for ler as obras de André Luiz,
Quantas vezes ele pensa e os espíritos respondem? O Clarencio olhou para mim e já respondeu, que entendeu. Não, porque os espíritos se comunicam como? Pelo pensamento. Agora, o que eles estão fazendo aqui é uma comunicação? Não, eles estão adentrando no inconsciente, porque tudo está gravado. A memória é do espírito. As marcas ficam no perispírito, mas a memória fica no inconsciente profundo. E tudo está gravadinho. Por que a gente diz que tudo está? A gente aprende que as reencarnações, elas são solidárias. Esse ser que você é, esse ser que eu sou, esse ser que a Mita é, não é construção desta encarnação apenas. Nós somos a soma de todas essas encarnações. E essa soma transformou nessa coisinha que nós somos. Que dá trabalho que só. Que apronta que só. Que tem vícios e ao mesmo tempo é escravo dos prazeres. Então, essa nossa escravidão, esses nossos vícios, esses nossos comportamentos, eles são milenares. É aquilo que eu digo, tia, quando é que eu vou saber que o que eu estou fazendo é de novo? É novo. Sabe quando é novo? Quando nós começarmos a fazer o bem. Começar a fazer o bem é uma nova atitude. Permanecer nos vícios é atitude milenar. A gente não começou o vício agora. Nosso vício já é o autoritarismo. Tudo isso é muito antigo. Tá dando para compreender, gente? Eu estou numa leitura corrida porque ele está aqui só mostrando o tratamento que eles estão se submetendo. E a gente comentando um pouco para que a gente possa entender como é que é esse tratamento, né, Aramita? E como ele diz, né? É exame da personalidade moral, tal qual o cirurgião que investigando as vísceras do cliente. Sim. Então, quando investiga a víscera, é o fundo do fundo. Não tem nada que vai ficar escondido aí. Todas as tuas malfeitorias morais estão lá. Não, e uma coisa que ele fala ali era o prelúdio de real e fecundo arrependimento. Ainda não é o arrependimento. É só o prelúdio, ou seja, comecinho. Nossos menores atos pretéritos voltavam dos pélagos, dos abismos profundos, trevosos, em que jaziam, para se aviventarem à nossa presença, voltarem novamente. Gente, que situação, já estou até com... Olha, nossos menores atos pretéritos voltavam dos pélagos, dos abismos trevosos em que jaziam, para se avivantarem, ficarem vivos novamente à nossa presença, nitidamente impressos em nós mesmos. Nossa vida, que o suicídio interrompera, desde a infância, era assim reproduzida aos nossos olhos, aterrorizados e surpreendidos, sem que fosse possível determos a torrente das cenas revivecidas para exame. Quiséramos poder fugir a fim de nos furtarmos a vergonha de pôr a descoberto tanta infâmia, julgada, oculta para sempre até de nós mesmos. Pensou? Eu digo que é como se colocasse toda a nossa história no telão para todo mundo, amiga. É por isso que Jesus diz, haverá prantos e ranger de dentes. É por isso que nós estávamos falando ainda há pouco no Lázaro redivivo, né? Por isso que Jesus, quando via os imperadores, os sacerdotes, fariseus, ele se compadecia. E por que ele se compadecia? Porque ele sabia onde isso ia parar. Então, quando alguém faz o mal,
a gente não deveria despertar o ódio na gente, mas realmente se compadecer. Porque esse mal que o ser está fazendo, e principalmente quando esse mal é a uma nação, o sofrimento não é nada fácil. Porque nós teremos que responder por cada alma que nós prejudicamos. Você já parou para pensar nisso? E aí isso também nos traz, não só pensando nos administradores públicos, mas se eu exerço uma função que eu administro muitas pessoas, eu terei que responder por todas essas pessoas. Fale. É imoral, assim, do ponto de vista espírita, é ilícito, é incorreto eu querer, por exemplo, ter sucesso na carreira, eu querer ser popular, ser brilhante, ser conhecido no mundo inteiro, um profissional buscar essa projeção. Do outro lado, é bem visto essa? A pergunta que você tem que fazer em cima dessa, o que me movimenta? O que está por detrás de esse eu quero? Vaidade e orgulho. 2 vilões que têm nos levado ao fundo do abismo há milênios. Uma coisa é eu querer aprender para melhor ajudar. A outra coisa é eu querer aprender para dominar. E o outro ponto, o que diz Jesus aqui? Aquele que muito se eleva, porque vai chegar uma hora que por mais que você tenha todo esse poder, dando esse exemplo da sua pergunta, esse poder é transitório. Porque um dia tu vai aposentar, um dia tu vai envelhecer, um dia tu vai precisar que alguém segure nas tuas mãos. E todo aquele orgulho, toda a prepotência que você conquistou pela carreira que você almejou e que você conquistou, esse orgulho vai permanecer em ti. Você não vai... Esse orgulho, esse movimento de mando, ele vai permanecer mesmo você estando velhinho. E aí essa queda é grande, porque o orgulho vai sofrer bastante. Fale, Bita. Quer acrescentar? Não, vou falar bem das conquistas do mundo, que é assim. Tu perguntaste se isso é ruim, é bem visto ou mal visto. O nosso Senhor Jesus diz assim, para a gente viver de acordo com os nossos tempos. Então, não é mal visto você querer ser excelente, ter excelência, você querer ter sucesso, você querer progredir. Mas tem uma coisa, o próprio Evangelho diz, o próprio Livro dos Espíritos diz, qual é a prova mais difícil? A da riqueza ou a da pobreza, né? A da riqueza, o do sucesso, o de destaque. Por quê? Porque alimenta as nossas mazelas mais básicas, orgulho e egoísmo. Tal como a gente vê na obra do André Luiz também, igual os médiuns, né? Todo mundo quer ser médium, quer ver um médium bacana. Mas o que a gente vê nos mensageiros? Sai milhares e retornam poucos vitoriosos. A maioria se perde pelo caminho. Pelo quê? Busca de sucesso, busca de dinheiro, busca de poder. Os astros, por exemplo, é missão ou é uma prova? Vamos pegar assim, um exemplo. Lady Diana, Taylor Swift. É uma prova, meu filho. É prova. Não é missão. Missão é conduzir uma humanidade. A mãe, ela tem uma missão de educar o seu filho. Quando você põe a palavra missão, você fala no movimento de moralização. O nosso Senhor Jesus diz assim, buscai primeiro as coisas de Deus, as demais vos será dada por acréscimo. Qual é o ser mais conhecido no mundo? Mais falado no mundo? Vê o trabalho que Francisco Cândido Xavier fez e o quanto esse homem fez. Então, a pergunta que eu quero fazer é, qual é o meu propósito? Então, em nenhum momento, Chico buscou o sucesso. Chico buscou o quê? Servir. Então, devo estudar? Devo. Devo fazer um concurso? Devo. Mas eu tenho que sempre me perguntar, eu estou fazendo isso por quê? Para quê? O que está por detrás? Quantas vezes a gente não busca um certificado, uma profissão, só por conta do título e a gente não suporta aquilo?
e nos tornamos péssimos profissionais. Não, mas é o melhor que tem. Eu vou ganhar mais. Para quê? Quanto mais evoluído o ser, menos valor ele dá às coisas materiais. Então a gente pega o nosso Senhor Jesus, o exemplo maior. Ele buscou o quê? Ele poderia ter estudado com os sacerdotes. A mãe dele, inclusive, tentou fazer isso. E o que Jesus buscou? A carpintaria. Então, meus irmãos, quando nós chegarmos no mundo espiritual, não vai ser perguntado qual o seu certificado. Vai nos ser perguntado: tu amastes? Só isso. Se você varreu rua, foi um gari e foi um homem de bem, tu já aprendeu a maior lição. Porque profissão é meio, não é fim. Profissão é um recurso que Deus nos dá, primeiro, para desenvolver a intelectualidade, mas para ajudarmos uns aos outros. É um recurso. Só isso. E a gente ainda recebe por isso. Vamos parar aqui? Foi bom? Foi bom, meu filho? Esse livro, Memória de um Suicida, a partir desse momento, vai ser psicologia profunda. Nós vamos falar muito desse mundo íntimo, porque foi o mundo íntimo do suicida que adoeceu bastante. Então é um livro que não é direcionado apenas quem quer cometer, é um livro que é direcionado a todos nós que precisamos tratar o nosso campo mental, tá bom? Então vamos envolver a nossa irmã Aramita, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Como nessa obra o grande hospital é da Mãe Santíssima, então vamos pensar, elevar os nossos pensamentos a essa Mãe, Mãe Santíssima. Graças te damos por esse teu coração amoroso que recebe os mais transviados, os mais rebeldes de nós. Ah, Mãe, ajuda-nos para que, lendo esta obra, cada um de nós aqui presente, onde quer que esteja escutando isto, se ponha a melhorar o seu caminho, a melhorar a sua condição moral, a trilhar nos caminhos do teu Filho. Porque nós, Mãe, os espíritos rebeldes, não gostamos de obedecer, não sabemos calar, não sabemos ainda as primeiras letras do verbo amar. Ajuda-nos, Mãe, com teu coração compassivo. E mais ainda, esses tantos irmãos que depois do ato translocado, quanto arrependimento não passam, Mãe. Quanto sofrimento. Então que nós possamos mandar um pouquinho do perfume dessas orações para esses espíritos sofredores, para espíritos e irmãos talvez que nos sejam tão caros ao coração. Ajuda-nos todos, Mãe, encarnados e desencarnados, na senda dessa caminhada, e ajuda-nos a confiarmos no Teu Filho e sabermos que Ele está esperando por nós desde sempre. Que assim seja.